Olá, eu sou a Agnes Gigas, da equipe do jornal O Dia. Nos últimos meses aqui nas redes sociais, a gente realizou uma série de entrevistas com personalidades do mundo da música e das artes cênicas. E, em algumas delas, nós abordamos a necessidade urgente de combatermos o racismo sistêmico em nossa sociedade. E a gente traz hoje uma edição especial com alguns trechos dessas entrevistas. Nada melhor do que utilizarmos esse dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, para a gente causar essa reflexão. Estamos certos que esses assuntos são muito complexos e que mereciam horas de debate. Mas através das falas dessas personalidades, a gente espera despertar em cada seguidor o interesse e o engajamento necessário nesse tema. Começamos com a atriz Ana Flávia Cavalcante, da novela Amor de Mãe. Ela é preta, fala sobre a origem do preconceito e de como é importante sermos inconformados e combativos com atos racistas. Ana, pela internet, a gente está vendo muita proliferação de atos racistas. Por que você acha que essa onda crescente de atitudes racistas, falas racistas, estão ganhando força e visibilidade agora, nesse momento? Eu acho que tem a ver com os governos, né? Como tem uma onda muito crescente, né, de governos de ultradireita no mundo agora, não só no Brasil, nos Estados Unidos, mas tá rolando na Europa, tá rolando em África, que são governos que não têm a menor timidez e não tem nem preocupação com a gravidade no sentido de ser um crime, né? Então, se você tem um presidente que compara uma pessoa negra, o peso de uma pessoa negra como uma arroba de boi, você dá para a população, né, desse país que tem esse governo, ou esse presidente, ou essa presidente, direito de sentir e falar, cara, esse cara me representa. Eu também penso essas coisas, porque eu também não acho que esses racistas, eles apareceram agora. Acho que eles sempre foram racistas, só que eles estavam vivendo no mundo, pelo menos no Brasil e nos Estados Unidos também, a gente teve 2 mandatos do Barack Obama, né? Um homem negro que pautou muito a luta contra o racismo. Então, assim, não tinha situação para essa gente sair do bueiro, porque se eles saíssem, eles seriam presos. E a gente estava construindo isso também na nossa sociedade. Então, não estava fácil. Você não ia jantar num restaurante e a pessoa falava, essa neguinha, essa pretinha, eu não sei o que, essa preta fedida, esse macaco. Não, se fizesse, ia preso, né? Porque o racismo é crime. Não é uma questão assim, o que você acha do racismo? Cara, não acho nem desacho. Racismo é crime. E você pode ser preso, você pode pegar de 1 a 5 anos de cadeia sem fiança. Então, a partir do momento que um ato, uma prática é considerado um crime, a gente não discute mais, entendeu? A gente só vai discutir na justiça se isso acontecer. Aí você vê que quem pensa parecido, quem suporta esse tipo de governo, vem também e respaldados, né? Porque daí você tem o respaldo da polícia, você tem o respaldo do Estado, as coisas vão passando. E quem mais sofre é a população, que no caso agora da nossa conversa são os negros. Mas você vê que rolou nos Estados Unidos, né, ao mesmo tempo, assim, uma volta e uma revanche e um ataque de tudo, eu acho, de excesso de muitos e muitos séculos da população negra americana dizendo basta. Essa onda de protesto que está acontecendo nos Estados Unidos, principalmente como você falou, a forma como eles estão reagindo é um chega, é um basta, porque ninguém aguenta mais. E mesmo a construção da liberdade, né, das pessoas que foram escravizadas, dos negros que também foram sequestrados em África e foram levados para os Estados Unidos, é muito diferente da nossa no Brasil, né? O tipo de situação que eles viveram para conseguir a liberdade, para serem homens e mulheres livres, e o tempo também que durou a escravidão nos Estados Unidos foi menor do que no Brasil. Praticamente o último em proporção, porque vieram muitos escravos para o Brasil, né? Quer dizer, muitos negros escravizados, porque eu acho que também é importante a gente mudar não só a nomenclatura, mas o que significa na cabeça, porque parece que as pessoas eram escravas em África e seguiram escravos para o Brasil ou para os Muito Estados pelo Unidos. contrário. E as pessoas não eram. As pessoas eram livres, reis e rainhas, com suas vidas, suas famílias. Foram sequestrados e escravizados. Então, acho que é importante falar certinho, porque isso muda também na nossa cabeça, né? A construção de que os nossos ancestrais eram pessoas livres, pessoas
completamente plenas, inteligentes, capazes, que viveram um massacre. Então, quando a gente acaba sendo praticamente o último país a abolir a escravidão num esquema muito já esquemão do Brasil, a princesa Isabel não foi essa fofa que a história Uhum. conta. Muita luta e muito acordo. Né? E aí eu acho que a gente também cresce e sai da escravidão, a população negra, sem nenhum respaldo de novo. Nos Estados Unidos, eles conseguiram, eles ganhavam um pouquinho de dinheiro para recomeçar a vida, ou um pedaço de terra, ou com esse dinheiro eles compravam uma terra. A gente saiu no 0 a 0. É, Então, de não teve repente, ajuda você nenhuma. teve muitos negros que preferiam voltar até para as fazendas, para os engenhos, porque tinham pelo menos onde dormir, o que comer. Né? A gente Hum. foi jogado à própria sorte. E aí a gente também constrói uma população com um comportamento bastante subserviente, né? Que aceita muito, deixa passar muito, porque se a gente fosse uma população mais ativa nesse sentido, se a nossa construção tivesse sido mais essa, eu não sei, eu acho que a gente não estava exatamente nesse lugar que a gente está, sabe? Porque igual aconteceu nos Estados Unidos com o George Floyd, a gente vê aqui no Brasil praticamente todo dia, né? A gente teve na pandemia, né? A Pois polícia é. invade, a ação da polícia. É difícil e vai seguir sendo difícil ainda por muito tempo, mas eu também acredito muito na nossa força da população negra brasileira, né? Os pretos e pardos, que sustentam esse país, sustentam a base Uhum. desse país. E também uma população que, cara, do mesmo jeito que tem marcas de dor e de um passado difícil, ter sido escravizados, também tem muita força de alegria, de renovação, de força física mesmo, de tônus, de inteligência emocional, de sabedoria da terra, Riqueza sabe? cultural. Riqueza cultural, dança. Então, eu acho que a gente tem que focar nessas coisas e se unir enquanto população e povo e lutar sem parar contra o racismo. O que a gente sofre, a gente mesmo, e o que a gente vê o outro sofrer. Eu Tá? queria saber se você já passou por uma situação que você realmente notou que estavam sendo preconceituosos com você. Ah, eu vivi uma situação assim, uma bem específica uma vez, num restaurante aqui no Leblon, e foi difícil lidar, porque eu demorei para entender, e você fala, né, será? Mas tá um pouco diferente do entorno, né? Sabe quando você vai percebendo assim? Mas eu tenho a pele clara, né, Agnes? Isso também, de alguma forma, já me coloca numa situação mais favorável, né? Uhum. Então, quando eu percebo um excesso ou um tratamento diferente, é quando eu tô mais com cara de pobre, assim, mais se eu tô bem arrumada, se eu tô Passa chique. batido, né? E depois batida exatamente não, assim, tem os olhares, né? Tem uns, principalmente quando eu tô em ambientes assim caros, ou Uhum. restaurante, ou uma loja, ou entre alguns amigos. Por exemplo, quando você tá com seu cabelo trançado, ou quando você tá com seu cabelo afro, você sente uma diferença? Ah, eu sinto, acho que quando meu cabelo, toda vez que meu cabelo tá afro, pra quem é racista, né, Incomoda tem esse mais. olhar do tipo, o que que você tá fazendo aqui, meio que. Como que você tá aqui, entendeu? Mas o que eu falo pra você, Agnes, diz que eu fico pensando assim, eu tenho bastante ferramenta hoje em dia. Então, na primeiríssima situação que eu percebo uma coisa esquisita, eu já faço um escândalo mesmo, Tá pra deixar certa. aquela pessoa bem constrangida. É, tá certo. E não tenho medo, todos os meus amigos, a minha família que me conhece sabe, entendeu? Eu não deixo, não passa batido comigo. E se eu vejo também uma situação comigo, perto, a pessoa também vai passar bastante vergonha. Agora eu fico me perguntando, e quem não tem esses recursos, né? Quem não tem ou Pois essa é. coragem ou essa sabedoria naquele momento, porque também o racismo, o assédio, às vezes você demora para conseguir Para reagir. associar, né? É, Você vai para sua exatamente. casa, você fala, gente, foi isso que aconteceu, entendeu?
Existe a possibilidade de darmos voz ao discurso da meritocracia enquanto tivermos situações tão desiguais entre pretos e brancos? A cantora Paula Lima dá seu ponto de vista. Paula, como você define o privilégio e vantagem social? O privilégio, eu acho que essa palavra só serve, só cabe para pessoas brancas. Quem tem privilégio são pessoas brancas. E esse privilégio vem desde 1525, quando o primeiro navio negreiro chegou aqui. E as pessoas começaram a enriquecer com a gente, com o nosso trabalho. E a vantagem social é quando você tem a sorte, e aí por mérito de antepassados, de chegar, de repente, numa família que entende que você só vai ter mobilidade social estudando. Então, você estuda e se destaca e cresce. E aí, quando você está num outro lugar, você não é privilegiado, você tem uma vantagem social. Então, um branco que tenha a mesma vida que a gente, provavelmente ele vem de um histórico familiar, de uma herança, para estar onde ele está. E nós, qual é a nossa herança? Qual é o nosso histórico? Nosso histórico é a escravidão. É isso. E as pessoas começaram a adquirir bens de 50 anos para cá. E essas pessoas estão adquirindo há 530. Exatamente. Aí fica um desequilíbrio muito grande. Então, eu nunca posso dizer que eu sou privilegiada. Privilegiada é essa pessoa, né, que acredita na meritocracia, que vive do que a família já deixou, que não tem a preocupação do tipo, muita gente depende de mim, como vai ser o meu amanhã, eu não posso falhar, eu não posso ficar doente. Tem muita coisa envolvida, né? E a gente tem uma vantagem social, que em algum momento ali teve uma viradinha de chave que nos trouxe, né, a um lugar mais confortável, digamos assim, né? Mais longe de ser, Privilégio. enfim, privilégio. Acho que você deve encontrar pessoas que fazem a mesma coisa que você, Sim. mas são brancas e elas têm um nível de vida diferente. Eu vejo isso, assim, eu viro e mexo, eu me deparo, e eu falo, como assim, né? Mas é porque já vem ali uma outra história, isso é muito real. E a gente também tem que pensar que, por exemplo, essas famílias todas, elas estão na 9ª geração do ensino superior. A gente, quando muito, está na 2ª. Você pode ver, assim, eu nunca vi ninguém que está na 3ª. A minha família, por exemplo, está na 2ª. Mas eu vejo, não é, mas a maioria não está nem na 1ª. Então, olha o que a gente ainda tem que caminhar. E é muito injusto, né, quando as pessoas, principalmente a elite brasileira, se apoia nesse racismo estrutural, sistêmico, porque é injusto e é uma ilusão. Eles se enganam quando eles dizem que eles estão lá por mérito, porque é impossível, né? Essas 500 voltas a mais que a gente tem que dar. Que haja força, né? Tem uma hora também que a gente fica cansado. E o que eu acho super importante é sempre a gente estar passando isso para as outras gerações e sendo referência. A referência é tipo, sabe, muda a vida de alguém, muda a vida de alguém. Aí a gente segue, né, conscientes. Eu acho que isso é importante, a gente estar atento. Paula, já que você falou de referência, eu queria perguntar rapidinho para você como é que você se sente sabendo que você é referência, que você influencia na vida de várias pessoas. Eu não posso dizer que eu não me sinto feliz, é outra palavra. Eu me sinto útil. Essa é a palavra. Eu me sinto útil e me sinto muito responsável. Eu acho que nós temos responsabilidades, nós temos missões, assim. E eu sou muito, eu acredito em causas, né? E é muito claro para mim o que é certo e o que é errado. E como negra,
pela minha vantagem social, eu vejo que eu tenho sorte, mas se eu não tivesse tido essa vantagem social, eu poderia estar em qualquer outro lugar. Então, quando eu vejo um problema, quando eu vejo aquela mulher sendo pisada no pescoço, eu penso que realmente poderia ser eu. Então, isso me dá uma força que envolve também uma revolta, uma indignação em que eu preciso fazer alguma coisa. E por falar de referência, vamos falar de uma grande influência para tantas crianças e adolescentes pretas do nosso país. Anny Gabriele, do grupo Na United, também esteve por aqui. E ela destacou o quão importante foi o levante do Vidas Negras Importam lá nos Estados Unidos após a morte de George Floyd. Eu acho que esse é um momento muito importante na história. E eu como mulher preta e artista, né, eu entendi qual era a minha posição nisso tudo. Eu até hoje, eu acho que antes disso tudo, eu não tinha entendido de verdade o que significava ser uma influenciadora, ser uma formadora de opiniões, ser uma artista. E a partir do momento que tudo isso aconteceu, parece que eu entendi qual é a posição de um artista de verdade na sociedade, sabe? De espalhar informação, de falar com o público de uma forma diferente, porque as pessoas se espelham e escutam e realmente se inspiram no que você fala, sabe? Então, eu acho que, pra mim, esse foi um momento de realmente entender a minha posição, realmente entender que eu tinha que espalhar informação, que eu tinha que espalhar as minhas experiências com o mundo. E eu acho que foi importante em geral, assim, pro movimento, sabe? Eu acho que foi um momento onde muitas pessoas pararam um segundo para botar a mão na consciência e rever os hábitos, até os mínimos, do dia a dia, assim. Não só em questão de, eu apoio os negros, eu tenho amigos negros, porque esse é o pior discurso. E uma coisa também que eu reparo é que agora, assim, na adolescência, que é a galera do meu público, é um momento onde tá todo mundo num processo de formação de caráter, eu, inclusive. Eu ainda estou naquele processo de descobrir o que eu acredito de verdade, o que eu quero ser, quem eu vou ser, quem eu sou, sabe? Essa é uma idade de conflito, onde a gente se sente perdido, o que eu vim fazer no mundo, o que eu sou, sabe? E se a gente fala para essa geração mais nova e essas pessoas absorvem isso desde jovem, elas vão criar esse sistema de valores, essas crenças, isso tudo em cima de coisas boas, em cima de coisas positivas, em cima de coisas certas. E aí o futuro, quando essas pessoas crescerem, elas vão passar para as outras gerações e assim em diante, entendeu? Então, é por isso que depende de cada um, assim. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Como mulher preta e artista, descobri o meu lugar nessa indústria e o motivo de eu ser chamada de influenciadora e formadora de opiniões. E estou usando muito isso para a nova geração aí. Espero que a mudança aconteça. A gente encerra esse especial com um musical maravilhoso. Anny Gabriele canta a música tema de Moana, a animação da Disney, da qual ela foi dubladora da versão brasileira. E só lembrando que as íntegras dessas entrevistas você confere lá no nosso Instagram e no nosso canal do YouTube. Até a próxima e força e resistência. O horizonte me pede pra ir tão longe. Será que eu vou? Ninguém tentou. Se as ondas se abrirem pra mim de verdade, com vento eu vou. Se eu for, não sei ao certo quão longe eu vou.